Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Neste vídeo, eu começo a falar sobre o assunto extinção da punibilidade. Este é o vídeo número 1 sobre este assunto, em que eu trago algumas questões que eu chamo aqui de introdução, que são aspectos mais basilares, conceitos operacionais com os quais se costuma lidar quando se trata de questão relacionada à extinção da punibilidade. Eu sempre posto junto ao vídeo também uma sinopse escrita. Basta acessar a sinopse na parte descritiva do vídeo para quem queira também ter então esse roteiro por escrito daquilo que falamos aqui. Primeiramente, uma noção sobre extinção de punibilidade para a gente entender bem o tema, né, a questão. Quando ocorre uma infração penal, um crime ou uma contravenção, a ocorrência desse ilícito vai investir, digamos assim, o Estado no direito, ou melhor, no poder-dever de punir o infrator, né? Então, ocorre um crime ou ocorre uma contravenção, surge para o Estado o poder-dever de impor a rigor uma sanção penal sobre o infrator, com vistas, né, a retribuir e a prevenir que novos crimes venham a ocorrer, na esteira exatamente do que diz o artigo 59 do Código Penal. Porém, essa perspectiva, né, de punição, de exercício do ius puniendi pelo Estado, não é alguma coisa perene, uma coisa que se eternize. Se ocorrer alguma hipótese legal que faça com que o Estado perca a perspectiva de exercer essa punição, exatamente aí vai surgir então o fenômeno chamado extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade, ela é a perda pelo Estado de exercer o ius puniendi sobre o autor de uma infração penal, né? Na medida em que surge, mas que depois ocorra alguma causa extintiva desse poder-dever, então nós iremos nos deparar com este fenômeno jurídico chamado extinção da punibilidade. Certo? Quais são as causas, ou melhor, o que são, primeiramente, as causas extintivas da punibilidade? São as hipóteses que a lei prevê e que vão redundar na perda pelo Estado do poder-dever de punir o autor da infração. Então, são todas aquelas hipóteses legais que fazem com que desapareça a perspectiva de o Estado exercer, então, o ius puniendi, o poder-dever de punir o autor de uma infração penal. Todas as hipóteses que fazem com que esse direito desapareça, ou esse poder-dever desapareça, melhor dizendo, nós vamos chamar a estas hipóteses de causas extintivas da punibilidade. Como é que elas vão se dividir para a gente entender melhor essas causas sob o ponto de vista, especialmente sob o ponto de vista didático? Há vários critérios contemplados na doutrina, né? Mas aqui particularmente eu quero me servir do critério topológico, que leva em conta, né, onde que estas causas elas se localizam dentro do contexto da ordem jurídico-penal. E aí nós podemos dividi-las em causas extintivas da punibilidade genéricas. Tem um segundo grupo que eu particularmente gosto de chamar de quase genéricas. E também teremos, então, um terceiro grupo que a gente chamará de causas extintivas da punibilidade específicas. As genéricas
são as causas extintivas da punibilidade que estão localizadas na parte geral do Código Penal, especificamente no artigo 107. E estando ali localizadas, na parte geral do Código Penal, a rigor, elas têm aplicabilidade a qualquer crime do ordenamento, desde que haja uma compatibilidade lógica ou normativa de determinada causa extintiva genérica com um determinado crime. A gente vai fazer o nosso segundo vídeo relativo à extinção da punibilidade, abordando especificamente as causas extintivas genéricas, uma a uma, detalhadamente, com todas as explicações necessárias em relação a cada qual. Então, neste aqui é apenas para fazer um planteamento básico da ideia e dar uma noção básica de que as genéricas, elas se situam na parte geral e operam, a rigor, um efeito difusamente pelos distintos crimes do ordenamento, desde que sejam, evidentemente, compatíveis com este ou aquele crime. E a gente, como eu disse, verá isso de forma mais pormenorizada quando tratarmos do nosso segundo vídeo sobre extinção da punibilidade. Como eu disse, aborda especificamente as causas extintivas genéricas. Nós vamos ter um segundo grupo, que eu particularmente, isso talvez vocês não encontrem aí pela doutrina, nem pela jurisprudência, mas para efeitos de compreensão didática, eu particularmente gosto de chamar de causas extintivas da punibilidade quase genéricas. Porque, embora não sejam genéricas por não estarem na parte geral do Código Penal, elas têm um comportamento de um amplo espectro de difusão sobre crimes no ordenamento jurídico penal, Então, pela amplitude que elas acabam tendo, em termos de operacionalidade do efeito extintivo da punibilidade, embora não sejam genéricas tecnicamente por não estarem na parte geral do código, elas me parece assim que uma nomenclatura bem adequada seria ou é quase genérica ou quase genéricas, justamente por conta exatamente dessa difusão de aplicabilidade por muitos crimes do ordenamento. Em relação a essas, então, também teremos um vídeo específico, que será o vídeo Extinção da Punibilidade número 3, mas já para adiantar, eu coloco dentre as quase genéricas 4 causas extintivas da punibilidade. 3 delas aparecem na Lei 9.099, de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais e também dos Juizados Especiais Criminais, dentre eles. E a outra, a quarta, aparece no artigo 28A do Código de Processo Penal, recentemente introduzido pela Lei 13.964. Eu estou gravando esse vídeo em junho de 2020 e a Lei 13.964 ela entrou em vigor em janeiro deste ano, de 2020, e ela, dentre outras providências, introduziu o artigo 28A dentro do Código de Processo Penal. Das que aparecem na Lei 9.099, nós temos no artigo 74 a celebração da conciliação penal com a sua homologação, quando é causa extintiva, como veremos no vídeo número 3. O cumprimento da transação penal, a transação penal é prevista no artigo 76 da Lei 9.099, e o cumprimento da suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo é um instituto previsto no artigo 89 da Lei 9.099 e especificamente o seu parágrafo 5º trata da extinção da punibilidade quando do cumprimento
da suspensão condicional do processo. E do artigo 28 do Código de Processo Penal, como eu disse, introduziu pela Lei 13.964 de 2019, nós temos o cumprimento do acordo de não persecução penal. Está expresso no parágrafo 13 do artigo 28A do CPP, que quando o celebrante ele cumpre o que pactuou a título de acordo de não persecução penal, este cumprimento também gera extinção da punibilidade. Então, essas 4 hipóteses, a homologação da conciliação penal, o cumprimento da transação penal e o cumprimento da suspensão condicional do processo, todos lá da Lei 9.099, e também o cumprimento do acordo de não persecução penal do artigo 28A do CPP, todas têm um largo espectro de aplicabilidade, conforme veremos oportunamente no vídeo número 3, e, portanto, dá para tranquilamente chamarmos estas causas extintivas de causas quase genéricas, porque justamente elas são de uma aplicação muito difusa no ordenamento. E temos ainda também as chamadas causas extintivas da punibilidade específicas, que ora estão previstas na parte especial do Código Penal ou também podem estar previstas em lei extravagante, em lei especial. Então, neste caso, das causas de extinção da punibilidade específicas, ela tem aplicação apenas em relação a um determinado crime ou a um grupo de crimes ao qual ou aos quais ela esteja topologicamente vinculada. Então, nós podemos citar, por exemplo, para ilustrar, o artigo 312, parágrafo 3º, primeira parte do Código Penal, que trata de uma extinção da punibilidade específica para o crime culposo, quando o agente restitui o valor do bem, antes de ocorrer o trânsito em julgado de uma sentença condenatória para o crime de peculato culposo. Então, 312, parágrafo 3º, primeira parte do Código Penal, temos ali um exemplo de extinção específica de punibilidade. Por quê? Porque só se aplica ao crime de peculato culposo. Temos também, no artigo 34 da Lei 9.249, de 95, e a ele se agrega também o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 10.684, de 2003, esses dois dispositivos citados, eles extinguem a punibilidade pelo pagamento do tributo em relação a crimes contra a ordem tributária, que são aqueles tipificados lá na Lei 8.137. Então, vai se aplicar exatamente aqueles crimes ali mencionados. Então, são aplicações, são causas extintivas da punibilidade que vão repercutir, extinguindo a punibilidade ou de um crime especificamente ou de um grupo de crimes ao qual, ou aos quais elas estejam ali ligadas em função da sua localização. Falo agora sobre os efeitos da extinção da punibilidade, porque nós temos, na verdade, uma perspectiva de 2 tipos de efeitos. Nós podemos ter causa extintiva da punibilidade que extingue a chamada pretensão punitiva e causa extintiva da punibilidade que extingue o que nós chamamos de pretensão executória. Então, a causa extintiva da pretensão punitiva, ela ocorre, pretensão do direito de punir,
extinção da pretensão punitiva é a extinção da pretensão de punir, da pretensão de aplicar a pena. Ela vai ocorrer quando a causa, cronologicamente falando, quando a causa extintiva acontece antes do trânsito em julgado da condenação. Então, se uma causa extintiva da punibilidade ela ocorrer antes do trânsito em julgado da condenação, a gente diz que esta causa extintiva da punibilidade extingue a pretensão punitiva, ou seja, a pretensão de aplicar a pena. E quando a causa extintiva da punibilidade ela ocorre após o trânsito em julgado de uma condenação, depois de a condenação transitar em julgado, nós dizemos que ela extingue a pretensão executória, ou seja, a pretensão de executar a pena. O Estado até aplica, mas não consegue executar por conta desta causa extintiva da punibilidade que se apresenta de maneira superveniente ao trânsito em julgado da condenação. Só que nós temos que ter cuidado, porque existem duas causas extintivas da punibilidade que não importa o momento em que elas aconteçam, tanto antes quanto depois de uma condenação transitar em julgado, essas duas causas extintivas da punibilidade sempre irão extinguir a pretensão punitiva. Tá? Irão extinguir a pretensão de aplicação da pena. Não importa se acontece antes ou se acontece depois de transitar em julgado, esta causa irá refletir extinguindo a pretensão punitiva sempre. São elas, as duas, a anistia e a abolitio criminis, que são duas causas que nós iremos estudar no nosso vídeo número 2. Então, não importa em que momento que haja a anistia de um crime ou que haja a abolitio criminis, a abolição do crime, a revogação de uma lei incriminadora, não importa o momento em que aconteça, sempre que ocorrer uma dessas duas causas, anistia ou abolitio criminis, nós teremos extinção da pretensão punitiva, ainda que a lei de anistia ou que a lei que gere a abolição do crime venha a ser editada depois de transitada em julgado a decisão condenatória. Certo, meus caros? Mas a regra básica é essa, né? Antes da sentença condenatória transitar em julgado, extinção da pretensão punitiva. Quer dizer, da pretensão de aplicar a pena. Depois de transitada em julgado a sentença condenatória, extinção da pretensão executória, da pretensão de executar a pena. Ressalvadas a anistia e a abolitio criminis, que em qualquer momento em que aconteçam, sempre irão acarretar a extinção da pretensão punitiva. Certo, meus caros? Então, essa parte introdutória relativa a esses conceitos mais básicos relacionados à extinção da punibilidade são exatamente estes pontos que eu falei, os considerados aí os mais relevantes. Como eu disse antes, no nosso vídeo número 2, nós vamos tratar das causas extintivas da punibilidade genéricas, que são aquelas, como eu já mencionei antes, previstas no artigo 107 do Código Penal. E no vídeo número 3, que também já está programado, nós vamos tratar das causas extintivas que eu costumo chamar de quase genéricas, aquelas da Lei 9.099 e aquela do artigo 28A do Código de Processo Penal. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.